O tema do café de hoje é a respeito de pessoas altamente sensíveis. Pessoas altamente sensíveis são conhecidas como pais. Cerca de 15 a 20% da população são de pessoas altamente sensíveis. Você já tinha ouvido falar desse termo? Você talvez conheça alguém com essas características ou até mesmo você? O que eu acho interessante desse tema? Essa é uma pergunta também que eu recebo bastante, associada com o temperamento melancólico, porque lembra que uma das características do temperamento melancólico é essa capacidade da introspecção, então muitas vezes de mergulhar dentro de questões da própria dor. Não que pessoas altamente sensíveis sejam necessariamente pessoas que qualquer coisa se afetem, não é isso. Mas é importante a gente entender esse conceito, porque muitas vezes nós temos esse traço e não nos damos conta disso. Eu me lembro certa vez uma experiência minha. Eu tenho uma questão que eu não gosto, me faz mal emocionalmente assistir filmes que tenha um conteúdo de violência, principalmente assim violência extrema. Não consigo assistir. Não dou conta disso, emocionalmente me afeta. Esse é um traço de pessoa altamente sensível. Sabe aquelas situações de tragédia, de desgraça, que aconteceu alguma coisa e que muitas pessoas têm curiosidade ou gostam de compartilhar esse tipo de informação e conteúdo? Eu sou o tipo de pessoa que quando alguém vem falar qualquer coisa, eu já digo, não, pode parar por aí, não quero ouvir. Ao ponto de muita gente achar, nossa, que frescura, porque é isso que acontece muitas vezes de pessoas que não têm esse traço de serem altamente sensíveis e elas acham que é frescura, que nossa, não pode falar nada para ela, porque ela já fica toda sensívelzinha. E não é, na realidade, isso tem a ver com a forma como nós interpretamos essa emoção. A pessoa que tem esse traço, ela vai se identificar com isso. É como se você vivenciasse aquela situação ao ponto de sentir as emoções. Então, alguém que perdeu a vida, então você muitas vezes se coloca naquela cena, você começa a imaginar aquela situação, se coloca no lugar daqueles familiares e aquilo ali te faz ficar extremamente sensível, emocionalmente abalado por isso. Então, sabendo já de antemão, você evita. Certa vez eu tive a oportunidade de conversar com uma psicóloga a respeito disso e eu perguntei se isso realmente era algo que eu deveria trabalhar por talvez estar fugindo da dor, por dificuldade de acessar esses conteúdos, ou se não, se a minha postura em relação a isso estava ok. E assim, para minha surpresa, eu imaginava que ela fosse dizer, não, você tem que trabalhar essa questão, você tem que assistir sim filmes com esse conteúdo, você não pode fugir disso, você tem que se tornar mais forte em relação a esse tipo de informação e conteúdo. Só que ao contrário disso, ela disse, não, eu acho que você tem que continuar assim. Inclusive, ela falou o seguinte, que se a maioria das pessoas tivesse essa sensibilidade associada com esse tipo de conteúdo associado à violência, talvez não existisse tanta violência. Porque hoje meio que é banalizado isso. Então, esse é um dos traços. Uma outra coisa interessante de pessoas altamente sensíveis é que elas têm uma dualidade. Se por um lado elas sentem uma necessidade de reconhecimento, de terem pessoas que demonstrem afeto, que gostem delas, por outro, elas têm uma necessidade de isolamento, até mesmo para administrar a sua energia pessoal. Então, sabe aquela pessoa que precisa ficar sozinha, que gosta muito de ficar só, porque ela sozinha ela consegue trabalhar melhor as suas emoções, ela não tem um desgaste tão grande. Então parece meio contraditório, né? Se por um lado a pessoa ela desenvolve, ela aparenta ter uma empatia muito grande, tem, por outro, ao mesmo tempo ela tem que preservar a sua energia. Então são pessoas que conseguem morar sozinhas muito bem, conseguem administrar a solidão de uma maneira muito tranquila, porque isso tem a ver com esse traço de ser altamente sensível. Então é importante entender isso, que muitas vezes as pessoas acham, né, a pessoa ela é cheia de mimimi, ela é uma pessoa fresca, enquanto que na realidade não tem nada a ver com isso. E só quem na realidade sente consegue entender muito bem a respeito disso. Por que é importante e interessante a gente ter entendimento que existem esse tipo de pessoas? Porque de 15 a 20% da população tem esse traço de ser uma pessoa altamente sensível. E muitas vezes nós temos alguém muito próximo de nós que tem essa característica e quando a gente entende isso, a gente consegue se relacionar melhor com essa pessoa. Às vezes é uma pessoa que a gente gosta muito e muitas vezes tem dificuldade, acha que a pessoa ela não gosta tanto da gente porque
ela tem os seus momentos de querer ficar só, ela tem essa necessidade da solidão, e às vezes quando a gente não entende, pensa que não existe esse tipo de pessoa, a gente acha, não, é comigo. Uma característica que também é muito presente, isso daí, quem tem um temperamento melancólico, não apenas o melancólico, mas o melancólico tem um pouco mais forte, e pessoas altamente sensíveis têm também. Essa tendência que, se não cuidar, de levar para o lado pessoal. Porque pessoas altamente sensíveis, elas são muito perceptivas ao ambiente. Então, assim, muitas vezes, na maioria das vezes, ela tem esse senso de observação mais aguçado do que a maioria. Ela fica muito atenta aos movimentos, até a leitura facial. Tem pessoas que são mais distraídas. Lembra que, por exemplo, quem é sanguíneo é mais distraído? Pessoas altamente sensíveis, ainda mais se forem melancólicas ou coléricas, fleumáticos também têm esse traço. Conseguem observar mais, serem mais observadoras. Qual que é o perigo nisso? É conseguir dosar, conseguir ver de fora da situação sem se envolver emocionalmente ao ponto de não levar para o lado pessoal determinada situação. Então, ok, eu sou uma pessoa altamente sensível, eu tenho que saber que eu tenho essa percepção mais aguçada do que a maioria, eu consigo ver e identificar movimentos, sensações, expressões faciais, independente de você ser um analista comportamental ou não. Se você consegue perceber isso, você também tem que, ao mesmo tempo, trabalhar, desenvolver essa sensibilidade de também não levar para o lado pessoal, conseguir identificar, mas ao mesmo tempo manter um certo distanciamento. Se você se identificou com essas características, tem diversas outras características que mais para frente a gente pode conversar mais a respeito, mas o que é importante? Você entender que você não está sozinho. Tem muitas pessoas que também têm esses traços, e se você não é, mas você conhece pessoas que têm traços assim semelhantes, porque quando você conhece, quando você entende esse mecanismo de funcionamento emocional, você consegue ser mais empático. E se você tem também algum traço, se você também se identifica em ser uma pessoa altamente sensível, então aqui também é o seu lugar. Curte, compartilha, se inscreve no canal, que aqui você sempre vai ter um conteúdo feito especialmente para você. Um beijo, até o próximo café.